Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João. Capítulo 13. A partir desta porção das Escrituras no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós estamos falando dos últimos 3 dias de Jesus antes dele passar pela cruz. Ou seja, nós estamos falando dos últimos momentos em que Jesus está falando com os seus discípulos. Imagine por um instante, se você soubesse que fica poucos dias para você estar com Deus, você provavelmente pensaria muito bem nas palavras que você transmitiria para as pessoas que você ama. Portanto, são palavras extremamente relevantes para os nossos dias. Jesus decide comunicar as verdades relevantes e importantíssimas a seus discípulos na mesa da ceia. No lugar de aliança, Jesus ministra as lições que são preciosas à vida dele. Aqui Jesus se apresenta como aquele que ama seus discípulos e não deixa absolutamente nada inacabado. O primeiro versículo do capítulo 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus e os que estavam neste mundo, amou-os até o fim. Ele terminou o seu trabalho com os discípulos. Ele transmitiu os seus ensinos. Ele amou, ele se envolveu, ele se relacionou significativamente. Jesus não viveu relacionamentos superficiais com os seus discípulos. É da vontade de Deus que eu e você desenvolvamos relacionamentos discipuladores. Além do mais, Jesus se apresenta também como nosso modelo do que é servir e, ao mesmo tempo, o modelo de um coração de servo. Assim nós lemos no versículo 5, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Lavar os pés é a tarefa de um escravo mais simples na época de Jesus. Jesus assume esta postura. Por isso ele pergunta no versículo 13 e 14, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está nos ensinando o caminho da servidão. Liderar e ensinar deve ser o caminho do primeiro a servir. Jesus não apenas ensinou com as suas palavras, mas ele ministrou com o seu exemplo. É sempre assim. As pessoas que nos seguem podem se impressionar com o nosso discurso, mas na verdade elas nos seguirão por causa da nossa vida, por causa do nosso modelo de viver. Jesus ensinou os seus discípulos verbalmente, mas ensinou muito mais pela prática. É isto que o Senhor Jesus está nos ensinando. Precisamos agir como servos. Jesus aqui se apresenta como aquele que nos conhece muito bem. Assim nós lemos no versículo 37 e 38. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É impressionante você perceber como Pedro não se conhecia. Ele tinha impressões de si mesmo que não correspondiam com a realidade de como Jesus via. Eu costumo dizer que Pedro se via como um leão, mas Jesus o enxergava, na verdade, que não passava de um gatinho, porque ainda ele tinha tantas áreas na sua vida que precisavam ser tratadas. No momento da ceia, no momento do encontro, no tempo em que Jesus planejou para estar com os seus discípulos, foi um lugar apropriado para repartir, foi um lugar apropriado para encorajar e valorizar os seus discípulos, para dar e receber honra, porque ele estava recebendo honra, mas também estava honrando os seus discípulos. Mas também foi um lugar para lidar com conflitos, porque neste momento Jesus disse que haveria alguém que iria traí-lo, assim também como foi um lugar de confrontação
porque ele confrontou a vida de Pedro. Assim também como seus discípulos começaram a competir uns com os outros, disputando quem seria o melhor. Jesus ministra o caminho do coração do servo, que substitui a competição pela cooperação. A mesa é sempre um lugar de misericórdia, de graça e de perdão. Mesmo assim, Jesus não desistiu dos seus discípulos. Que coisa preciosa! Ele nos conhece, Ele sabe o quanto nos falta para estarmos no lugar que Ele deseja e Ele não desiste de nós. Esta foi uma das lições preciosas que Jesus ministrou nesta porção das Escrituras. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor nos conhece tão bem. Obrigado porque o Senhor nos ensinou o caminho para ser servos. Obrigado porque o Senhor não nos ensinou a disputar por lugares, por posições, mas o Senhor nos ensinou o caminho do que significa servir à mesa e não estar sentado. Obrigado porque pelo teu exemplo, Pai, o Senhor também nos ensinou por meio do teu Filho. É assim que nós louvamos e te agradecemos e queremos que o Senhor complete a sua obra em nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.